Olá, todo mundo. Meu nome é Tatiana Teixeira. Eu sou editora do Observatório Político dos Estados Unidos, o OPEU, e junto com a professora e pesquisadora Neuza Maria Bojiquian, apresento Diálogos ENEU. Tanto o OPEU quanto o Diálogos são duas iniciativas de difusão científica do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para estudos sobre os Estados Unidos, o INCT-INEU. O INCT conta com o apoio da FAPESP, do CNPq e da CAPES. Bom, na semana passada, nós fomos surpreendidos pela parceria AUKUS, Pacto Militar, uma aliança estratégica de segurança histórica para a região do Indo-Pacífico, que é formada agora pelos Estados Unidos, pela Austrália e pelo Reino Unido. O anúncio foi feito de forma simultânea pelo presidente Biden, pelo primeiro-ministro Scott Morrison e pelo primeiro-ministro britânico Boris Johnson. Bem, esse anúncio ele levanta muitas questões. E, para falar delas, a gente recebe hoje uma pessoa muito querida, pesquisadora do INCT-INEU, Solange Reis, que é cofundadora do OPEU, gostaria de ressaltar isso, e morou há quase 4 anos na Austrália. Então, eu acho que ainda tem um conhecimento da dinâmica, da política na Austrália. Solange, seja super bem-vinda, vou pedir para você se apresentar e depois a gente começa a nossa conversa. Oi, Tatiana, muito obrigada, é um super prazer estar aqui, muito legal, um tema tão da semana, tão quente aí, e a apresentação você já fez, estou aí com vocês nas pesquisas do INCT-INEU, participando também com muita empolgação do OPEU, Então, é isso. Antes da gente, eu sempre gosto de começar o programa pelo básico, Então, antes da gente entrar no AUKUS, que é o acrônimo, para Austrália, combinação ali, Austrália, Reino Unido e Estados Unidos, eu queria que você desse um panorama para a gente, porque é um país que não aparece tanto, principalmente na imprensa e nos estudos acadêmicos aqui no Brasil, sobre as relações entre os Estados Unidos e a Austrália. E aí, a gente, com esse pano de fundo, a gente segue adiante. A Austrália é um país que a gente, em termos de sistema, pode chamar de potência média, É um país que tem um poder econômico razoável. Claro que se você vai comparar com o Brasil, é bem menor e tal, não é? Bem menor não é, mas é menor. Mas é um país que tem uma inserção estratégica em alinhamento com os Estados Unidos que é bastante significativo, Existe um livro, que depois eu vou passar no final o nome do autor, tudo direitinho para vocês, e que o título do livro é assim, Medo do Abandono. E fala desse sentimento que a Austrália tem, e isso independe do partido que está no governo. É claro que quanto mais à direita, mais alinhamento há com os Estados Unidos, mas não é dizer que a esquerda, que o Partido Trabalhista, por exemplo, é totalmente independente, adota uma política externa totalmente independente. Varia muito conforme o líder, conforme uma perspectiva mais pessoal, de cada participante desses partidos. Mas a Austrália tem, desde sempre, participou de todas as guerras com os Estados Unidos. Eu não sei se é o único país que sempre participou, mas sei que é um país que participou de todas as aventuras militares dos Estados Unidos. É um alinhamento ideológico, militar, cultural com o mundo anglo-saxão. E, em termos de política externa, esse alinhamento foi sempre muito costurado, muito bem costurado, daí esse título ser muito interessante, o medo do abandono, porque a Austrália tenta sempre se fazer importante para os parceiros superiores, Não só Estados Unidos e Reino Unido, mas também Europa, também Canadá, enfim, outros parceiros. E isso foi mais ou menos bem, enquanto a China era um país visto como uma potência, claro, era comunista, mas não tinha a ascensão ainda que tem hoje, então a China representava uma série de riscos, mas não da magnitude que hoje representa. E quando eu digo representa, eu não estou dizendo que é a minha opinião de que representa, é a sensação que muitos na Austrália têm, sobre... Só que aí a China cresceu, se tornou essa potência super forte, mundial, global,
E aí a Austrália passou a viver um drama de identidade, de política externa, que é um dilema duplo. A questão é a seguinte, via de regra, se vê a China como uma ameaça. E aí, cada vez mais, isso reforça o alinhamento com os Estados Unidos. Tá? E assim a coisa vem caminhando. Mas, ao mesmo tempo, a China vai se tornou já o principal parceiro comercial da Austrália, não só parceiro comercial, mas há uma troca, um intercâmbio. A população chinesa é crescente na Austrália, o fluxo de estudantes chineses que vão para a Austrália, as universidades australianas dependem desse fluxo de estudantes estrangeiros, principalmente dos chineses. Isso criou um conflito natural. Quer dizer, você tem uma política externa voltada para os Estados Unidos, principalmente em termos de estratégia de defesa, mas tem uma economia cada vez mais forte ao lado da China. Então, isso gera uma questão. Uma outra questão que tem aí é que essa percepção de que a China é uma ameaça é colocada em dúvida por muitos críticos, por alguns progressistas, né? E a outra questão que está subjacente e se a China for uma ameaça, os Estados Unidos conseguem proteger a Austrália? Querem proteger a Austrália? Irão proteger a Austrália? Né? Então, essas são questões que estão colocadas, né? É uma narrativa de risco alimentada pelos próprios Estados Unidos, né? Alimentada totalmente pelos Estados Unidos, alimentada eleitoralmente, nas eleições australianas sempre tem esse recurso, mas também é uma coisa ambígua, porque, por exemplo, as últimas eleições que eu estava lá, quando o Morrison foi eleito, eu me lembro que apesar do discurso um pouco anti-China e tal, o próprio partido dele, que é o Partido Liberal, teve que usar uma estratégia de alcance da comunidade chinesa na Austrália através do WeChat. Então, assim, eles dependem, mas ao mesmo tempo é uma relação meio de amor e ódio, assim, não sei, não é nem amor e ódio, é muito forte isso, mas é conflitiva e é ambíguo, né? E a Austrália tem essa aspiração de um lugar no mundo, né? De um lugar no mundo, porque se ela não estiver no mundo e ao lado dos ocidentais fortes, é a sensação que ela tem é que ela está numa certa incompatibilidade cultural, porque ela tem essa questão também, ela é localizada no Oriente, ela está muito perto da Ásia, ela tem relações muito fortes com vários países da Ásia, mas culturalmente ela é totalmente ocidental, né? Tem uma coisa interessante que poucas pessoas sabem, mas assim, um grande feriado na Austrália é o Australian Day. Eles comemoram a participação deles na Primeira Guerra Mundial. Inclusive é uma derrota que eles tiveram, né? Então é uma coisa assim, eles não têm uma identidade histórica forte, eles na verdade rejeitam um pouco o passado histórico da questão aborígene e tal, da colonização. E é um país que não comemora o Dia da Independência, porque não houve um Dia da Independência, foi uma espécie de tratado, eles sentaram, resolveram que a partir dali estava tudo resolvido. Então, o que eles comemoram como Australian Day não é um dia de liberação do colonizador, mas um dia em que eles participaram de uma guerra junto com o ex-colonizador, né? Também se comemora o aniversário da rainha, com festa, com tudo. Então, assim, culturalmente, em termos de valores, é muito próximo. Bom, isso dito, vocês já conseguem ter uma noção de como essa ascensão da China, e agora cada vez mais que os Estados Unidos, começou com Obama, com a estratégia do pivô asiático, foi bem reforçado com o Trump, apesar de ser aquela coisa um pouco errática, e agora até o momento o Biden deu toda a dica de que vai fundo nesse caminho anti-China, né? E isso coloca a Austrália na vitrine, sob pressão, mas ao mesmo tempo os governantes lá veem como uma oportunidade. E aí é que a gente chega no óculos, né? Na verdade, enfim, a gente entrando, eu quero primeiro que você explique o que é exatamente essa aliança estratégica, o que ela implica, né, para os seus envolvidos e, assim, né, se for possível a gente comentar sobre isso, para a China, para a Europa, né, porque são apenas 3 países, e por que agora? E aí eu acho que, né, você já até antecipou um pouco, né, do que faz parte dessa resposta, né, sobre por que nesse momento anunciar. Lembrando que essa semana tem uma reunião do Quad.
nos Estados Unidos, entre Japão, Índia e Austrália, junto com Biden. Exato. O AUKUS é um pacto de defesa entre Inglaterra, como você falou, entre Reino Unido, Estados Unidos e Austrália. Parece um detalhe, um assunto de menor relevância, tem, na minha opinião, embora a coisa esteja acontecendo ainda, né? Então a gente tem todo cuidado de fazer análises e previsões enquanto o assunto está muito quente, tem uma implicação muito grande do ponto de vista sistêmico, do ponto de vista regional, do ponto de vista das relações bilaterais e também nas relações transatlânticas. É um fato muito importante. Vai ter pouca atenção, talvez, da mídia no decorrer das próximas semanas, da brasileira, talvez, mas é um fato muito importante. É um pacto de defesa entre esses três países, que implica uma série de coisas ao longo de muitos anos, de alguns anos. Basicamente, a gente pode dizer que é um pacto de defesa tecnológico-militar, né? Então, há uma troca, um intercâmbio de informação, de tecnologia, um alinhamento de capacidades militares, é mais ou menos por aí. A cereja do bolo, não é nem a cereja do bolo, o início desse pacto é com os submarinos, com essa história dos submarinos, mas não se restringe a isso. Há um plano de um alinhamento desse intercâmbio tecnológico e de informação pelos próximos anos, né? A Austrália vê nisso uma forma de entrar na adolescência, vamos dizer assim, deixa de ser criança e entra para o clubinho dos amigos que já fazem coisas mais adultas, né? Eu acho que esse é o momento em que a Austrália se vê do ponto de vista estratégico, né? Não que ela não participasse antes de exercícios militares, de sediar bases americanas e participar do Five Eyes, que é aquela organização de inteligência dos países anglo-saxônicos, né? Anglo-saxões. E o AUKUS ele começa com os submarinos, e isso tem um grande impacto. Por quê? Porque até hoje só 6 países no mundo têm submarinos nucleares, movidos à energia nuclear ou que carregam armas nucleares, né? Estados Unidos, Rússia, China, França, Reino Unido e Índia. E há um desequilíbrio muito grande entre a capacidade desses 6 países. Os Estados Unidos tem, sei lá, mais de 60 submarinos, a Índia tem 1, tá? Para dar uma ideia de tamanho, da importância desse acordo, a França tem 8 submarinos nucleares. E a Austrália vai, através do AUKUS, desenvolver 8 navios, 8 submarinos nucleares. Então, ela vai ficar em pé de igualdade com a França, por exemplo, acima da China e acima da China. Peraí que eu tenho que conferir a quantidade da China que eu anotei. Ela vai ficar um pouco abaixo da China, que tem 12, e vai ficar acima da Índia. O que essa construção significa é um desequilíbrio na balança de poder regional da região, da Oceania, do Sudeste da Ásia, enfim, do Indo-Pacífico, né, chamado Indo-Pacífico. Não sei por onde a gente pode avançar aqui, porque é tanto assunto, mas o que implica para a Austrália esse pacto? Implica que ela hoje tem submarinos convencionais, ela tem 6 submarinos convencionais, e ela vinha desde 2016, na verdade, desde 2014, negociando com a França. Em 2016, os 2 países fecharam um acordo para que a França fornecesse submarinos convencionais, não nucleares, mas feitos a partir dos modelos nucleares da França. Aí não teria transferência de tecnologia. Sem transferência de tecnologia, o que no caso do AUKUS haverá. Tá? E isso é um fato muito importante, porque é a primeira vez na história que os Estados Unidos e o Reino Unido estão transferindo tecnologia, conhecimento, né, de tecnologia para um outro país na questão dos submarinos nucleares. Então, há uma espécie de concessão aí dos Estados Unidos, isso é um fato também que chama muita atenção. A França tinha um contrato com a Austrália de fornecimento de 12 submarinos, a um custo que começou com 50 bilhões de dólares e que hoje já estava em 90 bilhões e sucessivos atrasos na entrega das unidades, né? Então, já havia um certo desgaste na relação Austrália-França em relação aos 12 submarinos convencionais.
A Austrália vai trocar 12 navios submarinos convencionais, que iam custar 90 bilhões de dólares, por 8 submarinos nucleares, que não se sabe qual será o custo, porque nem o Scott Morrison ainda conseguiu definir qual será o custo, e que só vão ficar prontos em 2040. Até lá, a Austrália vai ficar com os mesmos 6 submarinos convencionais que ela tem, que vão precisar ser reformados, e essa reforma vai custar mais 6 bilhões de dólares. Então, é o seguinte, vai se gastar um valor que ainda não, que é muito maior do que 90 bilhões, para receber um número menor de submarinos, mas mais velozes, mais potentes, porque eles são nucleares, movidos à energia nuclear. É importante ressaltar que esses submarinos não vão transportar armas nucleares. A Austrália é signatária do Tratado de Não Proliferação. Isso foi bem destacado, né, no discurso que eles fizeram, né, no anúncio, a videoconferência simultânea, para tranquilizar os aliados. Né? Uma preocupação dos aliados da Austrália no Sudeste Asiático também, né, para não gerar uma corrida armamentista. Tem que reformar esses submarinos existentes hoje, porque eles estão defasados. Tem o custo que já foi pago para a França, que é dinheiro perdido, e tem a multa pela rescisão contratual. Então, é muito dinheiro que está em jogo. O que ganha a Austrália com isso? Ganha ou perde? Ganha mais ou perde mais, né? Se é possível olhar dessa forma. Na minha opinião, perde mais. Por quê? Ela não ganha nada porque esse alinhamento, essa compra dos submarinos e de tudo mais que virá daqui por diante, implica que a Austrália fica atada tecnologicamente aos Estados Unidos e ao Reino Unido. E fica atada estrategicamente ainda mais em termos militares, né? Porque, como você disse no início, é uma mensagem clara dos Estados Unidos dizendo, nós conversamos isso aqui no início, né? De que a China é o grande alvo, é a nossa grande preocupação, é a nossa meta, vamos voltar todas as nossas forças para lá. No momento que a Austrália entra num pacto militar dessa natureza, tão significativo, porque há uma troca de tecnologia inédita, uma mudança estratégica do país em termos de suas forças, dos seus equipamentos militares, né? Obviamente, a Austrália já escolheu o lado de quem ela vai ficar no caso de uma guerra dos Estados Unidos com a China. Uma guerra que muita gente diz que não tem como ser ganha pelos Estados Unidos. Né? Do ponto São de vista, muitas frentes, né? São muitas frentes. Por outro lado, esse AUKUS é parte de um processo que os Estados Unidos estão fazendo para meio que cercar a China de vários pontos, né? Então, vai reforçando a sua aliança com a Índia, vai reforçando sua aliança com o Japão, tentando cooptar outros países no Sudeste Asiático, e agora o que fez foi reforçar de uma maneira bastante definitiva, porque a Austrália não consegue sair desse pacto de uma forma simples e reverter esse processo. Então, a Austrália selou o seu destino, vamos dizer assim, estrategicamente e militarmente. Ganha submarinos mais velozes, vai gerar emprego? Talvez, alguma coisa. Numa região que é Adelaide, onde vão ser construídos submarinos. Por outro lado, a Western Australia, que era onde seriam construídos os convencionais, ou mantidos os convencionais franceses, perde emprego. Então, assim, é uma balança que é difícil de justificar, né? Tem também uma oposição interna pelo Partido Verde, o Partido Trabalhista, que é a oposição na Austrália, se posicionou de uma maneira não totalmente oposta. Ambíguo, né? Quase que praticamente disse que ok, então vamos lá, eu vou pedir uma supervisão bipartidária do que está acontecendo, mas não condenou o acordo de tudo. Líderes mais antigos do Partido Trabalhista, como o Paul Keating, ele realmente, inclusive, ele fez uma provocação, dizendo assim, que agora que os Estados Unidos não conseguiram nem organizar o Afeganistão, saíram de lá da maneira como todo mundo viu, né, foram derrotados pelos talibãs, qual garantia nós temos de que
eles vão vencer a China, ou seja, no fundo, a Austrália entrou nesse rolo dessa confusão estratégica e se afundou nesse posicionamento, né? Na minha opinião, ganha menos. O que os Estados Unidos ganham? Bom, ganham em termos de publicidade, porque é uma clara mensagem para a China dizendo, olha, nós estamos chegando com mais aliados, ou com os mesmos aliados mais capacitados, há um desequilíbrio, né, na balança de poder ali, porque se antes só a Índia tinha um submarino nuclear e a China tem 12, os Estados Unidos têm 60 e tantos, mas ok, a China ainda estava mais no páreo, agora fica muito, muito descompensado. Agora não, 2040, né? Então ainda tem tempo até chegar lá. Os Estados Unidos ganham principalmente em logística. Tá? Esse é um detalhe que está passando um pouco despercebido de notícias e até de análises, mas o que a troca que está acontecendo aí é que os Estados Unidos vão usar cada vez mais as bases australianas, como já usam hoje, mas agora, inclusive, para reabastecimento dos seus submarinos nucleares, coisas desse tipo. E a Austrália tem um interesse nisso também, porque ela pretende se tornar um fabricante de mísseis de ataque de longo alcance. Então, a Austrália está entrando com os dois pés nessa rivalidade sistêmica e nesse posicionamento estratégico bastante assertivo ali, né, nessa região Indo-Pacífica. Então, em princípio, esse é o interesse dos Estados Unidos, a logística e essa mensagem que se passa de que vamos com tudo para esse enfrentamento. O que eu ia perguntar, enfim, nossa última pergunta é sobre as relações transatlânticas especificamente, né? Porque desde que assumiu, Biden tenta, enfim, depois que essas relações foram bastante desgastadas e abaladas pela gestão Donald Trump, Biden tenta recuperar essa credibilidade, né? Reconquistar a confiança dos seus aliados europeus, já fez um movimento com a Merkel, aliás, você escreveu no Peu sobre isso, né? Sobre o gasoduto, leia um texto do Solange no Peu. Enfim, então ele está nesse movimento de reconquistar essa confiança, já tinha feito um movimento de uma suposta nova Carta do Atlântico, especificamente com Boris Johnson. Os discursos têm sido, né, isso aparece muito na Estratégia de Segurança Nacional Provisória, que foi divulgada, em todos os discursos dele, do secretário de Estado Antony Blinken, vamos defender os valores de liberdade, dignidade humana, a gente conhece isso, né, assim, um discurso histórico, né? Estado de Direito, soberania, e palavras que apareceram no pronunciamento de lançamento do AUKUS, e principalmente segurança e estabilidade. Então, como é que fica foi um momento ruim para as relações transatlânticas? A Europa, e aí a gente tinha conversado, né? A Europa ela vem sendo deixada de lado cada vez mais pelos Estados Unidos, ou isso é parte do jogo, do ajuste entre as grandes potências? Vem sendo deixada de lado, sim e não. Eu acho que a gente não pode esperar que o Biden seja, em relação à Europa, o que o Trump foi abertamente agressivo com a Europa, às vezes até desrespeitoso nas relações diplomáticas. O Biden limpa um pouco esse aspecto, mas eu acho que já tivemos algumas provas, né, a questão da pandemia mesmo, houve, ainda era na fase do Trump, mas mesmo o Biden demorou muito. Aliás, eu queria falar, antes de continuar na questão transatlântica, a Austrália tem uma relação muito estranha com os Estados Unidos, porque é uma relação de alinhamento, mas, por exemplo, durante a pandemia, os Estados Unidos não beneficiaram a Austrália com o envio de vacinas. É um país que atrasou, teve o seu processo de vacinação atrasado por compra demorada das vacinas, está ainda para trás em termos de vacinação. Então, assim, nem sempre os Estados Unidos correspondem aos seus aliados da maneira como se esperaria, né? Mas, então, voltando para a União Europeia, né? O Biden
entrou com um discurso de multilateralismo, de recuperar as relações transatlânticas, mas e fez esse movimento em relação à Alemanha com o gasoduto, né? Mas algumas questões ainda estão de pé, alguns estranhamentos na relação comercial, né, na questão tarifária, mas o AUKUS foi realmente um movimento, eu vou colocar mal pensado, porque eu acho que nada é mal pensado, né, mas é muito precipitado do ponto de vista das relações transatlânticas. Por quê? A Europa sequer foi consultada, sequer houve um aviso de antecipado. Houve um aviso, mas na véspera, assim, coisa, né? E, curiosamente, você estava me perguntando, por que agora, né, o lançamento da AUKUS? Curiosamente, foi lançado no mesmo dia em que a União Europeia lançou a Estratégia Europeia para a região Indo-Pacífico. Então, a gente se pergunta assim, puxa vida, será que isso é tão aleatório? Será que é só uma coincidência? Ou esses dois aliados, Estados Unidos e União Europeia, estão mais do que com uma fissura, porque essa fissura de fato foi aberta pelo Trump, mas eu acho que AUKUS faz com que essa fissura abra para os lados ligeiramente. Né? Tem um esgarçamento. É um esgarçamento realmente para as laterais e que, se não tomarem cuidado, realmente abre totalmente. Então, a gente teve as manifestações da França, que a gente já sabe que a França é um país, às vezes, um pouco histriônico nas suas reações, né? E eu não estou aqui dizendo que não foram justas ou que foram justas, só estou dizendo que é um padrão que a França tem, assim, um pouco mais, verbaliza um pouco mais a sua insatisfação, diferente das reações da Alemanha quando ela é desagradada, né? Então, houve a chamada convocação dos embaixadores, houve um cancelamento de uma conversa sobre defesa que a França ia ter com o Reino Unido, não houve suspensão das conversas da União Europeia sobre acordo de livre comércio com a Austrália, mas isso certamente vai ser afetado, pelo menos em termos de prazo, né? A França vem pressionando bastante. Está pressionando bastante. Eu acho que o fator muito importante aí é que hoje a Ursula von der Leyen, né, que é a presidente da Comissão Europeia, ela falou em nome da União Europeia, dizendo que foi um ato incompreensível, imperdoável, né? Não foram essas as palavras dela, mas assim que eles estavam profundamente decepcionados. E a gente tem que ler a diplomacia nessas manifestações. É claro que o Biden pode, de alguma maneira, remendar isso mais para frente, né? Mas isso vai entrando para a conta dos desafetos, das coisas mal resolvidas. A França, que já vinha desde o tempo do Trump, e historicamente sempre pressionou por uma estratégia de defesa autônoma por parte da União Europeia, vai colocar muito gás nesse assunto. Puxando a Alemanha. Puxando a Alemanha, que está no momento, não vamos esquecer, de virada política. Sim. Histórica, porque, né, não é só uma eleição qualquer na Alemanha, é a eleição que substitui a Angela Merkel 16 anos depois desse período dela, né? Então, e o candidato que nesse momento está mais forte na corrida eleitoral alemã é do Partido Socialista, do Partido Social Democrata, que não é incondicionalmente alinhado com os Estados Unidos. Não é desalinhado também, mas a gente não pode esperar uma vida fácil. Eu acho que AUKUS entrou para complicar tudo. As relações transatlânticas estão hoje, na data de hoje, num momento muito baixo. Isso afeta os planos da OTAN, isso afeta o comprometimento da União Europeia com relação à OTAN, que é uma coisa que o Biden pressiona, tanto quanto o Trump, tanto quanto o Obama, né, para que a União Europeia participe mais financeiramente em termos operacionais também, né? Sim. E isso afeta os planos da União Europeia e especificamente da França, que é o país mais forte da Europa na região Indo-Pacífico, por conta das suas relações históricas de colonização naquela região, né? Mais do que qualquer outro, tirando, claro, o Reino Unido, que agora não é mais parte. Então, nós temos aí
Algumas alterações no nível sistêmico, global, regional, bilateral e por aí vai. Nossa, eu queria que a gente tivesse mais tempo, mas estamos caminhando para o final. Pena, tem muita coisa assim, Muita coisa, porque desse assunto. mexe com muitos interesses e muitas variáveis. Enfim, a questão da Rússia, China, né? Muita coisa que a gente poderia falar. Acho que por isso você deve voltar num próximo episódio. O convite fica feito. Vamos ver o que vai acontecer, né? E aí eu queria, mantendo o ritual do meu episódio no Diálogos, eu queria saber se você tem alguma indicação sobre as relações, pode ser um livro, pode ser site, sobre as relações entre Estados Unidos e Austrália, por exemplo, né? Porque, de fato, é algo que a gente não acompanha tanto aqui. Tem um instituto que é dedicado um pouco como se fosse o INEU, assim, lá na Austrália, que é dedicado ao estudo dos Estados Unidos. Mas, assim, eu confesso que eu não recomendo muito, porque é bem claramente alinhado com a política americana, né? Assim, inclusive financiado por muita ligação com o Partido Democrata e também com o Partido Republicano. Então, seria muito específico dos Estados Unidos, mas tem um alinhamento nesse sentido. O Instituto Lowy Institute, ele não vou dizer que seja neutro, mas eu acho que tem muita produção bacana deles e eu acho que dá para tirar muita coisa de lá, né? Claro, é sempre um alinhamento mais pró-Estados Unidos, por exemplo, mais anti-China, mas tem umas análises sérias. Se a gente quer alguma coisa mais progressista, tem o Australian Institute of Foreign Affairs, que é legal. E eu recomendo. Tem conhecido, né? É conhecido, e eu recomendo o livro, esse Fear of Abandonment, que é o medo do abandono, né, que é do Alan Guingel, que vai contar essa história de como é que a Austrália desenvolveu suas relações externas com os Estados Unidos, e agora esse livro foi atualizado para a ascensão da China e principalmente da era do Xi Jinping. Então, só para a gente fechar de verdade, o que quem está acompanhando o programa, para essas relações, Estados Unidos, Austrália, Reino Unido, o que ficar de olho em quê? Manter a atenção em quê? O que é importante nesse momento? Bom, que na reação da China, que nós não falamos, aqui não tivemos tempo, mas é bastante previsível, né? Assim, foi contra, acho que o que vai acontecer em termos de penalização por parte da China em relação aos interesses comerciais que ela tem, as trocas comerciais desses dois países. Aqui é importante ressaltar que a China é o principal parceiro comercial de mão dupla entre 20 bilhões de dólares, né? Recebe de exportação. Isso até antes do bloqueio. Então, o que isso implica para a relação China-Austrália? O que a China vai dar de troco também na região ali do Pacífico, onde a Austrália tem muito interesse, porque é uma potência média com ascensão sobre países menores. Então, quanto a China vai tentar, então, exercer mais influência sobre esses países que são importantes para a Austrália, né? E eu acho que as relações, e o que isso impacta as relações transatlânticas, né? Basicamente, eu acho que esses são os dois pontos nevrálgicos dessa questão. Agora, a Austrália está sendo está se deixando arrastar, o que eu não sei, né? Do ponto de vista da política australiana, teria vários impactos que a gente não vai ter tempo aqui de falar. Mas eu acho que é isso. Qual é a reação da China e o que isso impacta nas relações transatlânticas? Como o Biden vai equilibrar todos os pratos só com tão poucas mãos, né? Acho que essa é a questão. Adorei. Eu realmente espero que você volte para novas questões. Para você que nos assiste, se você gostou do nosso programa, do episódio de hoje, compartilhe com seus amigos, curta o nosso vídeo e até a próxima.